como líder de uma empresa de consultoria global, né, você tem falado muito de tecnologia, de tendências de tecnologia. A gente vive um momento ímpar, né? O que você vê de tendências de tecnologia para os próximos anos? Celso, obrigado pela pergunta e até dando um pouquinho de contexto, né? A minha carreira, de fato, ao longo do tempo, ela sempre foi voltada para a tecnologia. Mas eu sempre tratei de colocar a tecnologia a serviço de um propósito, né? Eu sempre busquei essa visão, né, do que a gente pode extrair dela para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a operação das empresas, para melhorar a sociedade com o uso cada vez mais profundo de tecnologia. Esse processo não é recente. Quando você imagina uma série de evoluções que o mundo teve, você sempre vai se deparar com evoluções em que a tecnologia teve um protagonismo, teve um papel fundamental. Sim. Né? Quando Henry Ford pensou no Fordinho, aquele primeiro modelo de carro, para que se substituíssem charretes no mundo, aquilo era uma evolução tecnológica. Sim. Quando vários outros inventores, né, a gente pega Santos Dumont, né, pensou em, caramba, vou criar um aparelho mais pesado que o ar que possa voar. E os benefícios do voo certamente não eram lidos naquela época, né, quando o Santos Dumont se aventurou a dar aquelas voltas em cima da Torre Eiffel, né, em volta da Torre Eiffel. Os benefícios ninguém podia imaginar do que o mundo faria com tanta tecnologia assim a serviço do voo, né? Aquilo era uma evolução tecnológica. E a gente percebe que cada vez mais, com um nível de potencialidade que diferentes tecnologias vão trazendo para a gente, nós vamos acelerando a criação de mais e mais tecnologia. E aí os horizontes são infinitos. As possibilidades que abrem para as pessoas, para a vida em sociedade, são infinitos. Né? A gente hoje pega e diz assim, caramba, de lá para cá, né? Cada passo que foi dado permitiu que a gente chegasse numa sociedade hoje que tem um dispositivo que é parte do nosso corpo humano, que ninguém hoje anda sem um celular nas mãos e efetivamente transacionando, se comunicando com esse celular e fazendo coisas que há 10, 15, 20 anos atrás ninguém imaginava que poderia ser feito com um celular. Quando você imagina que a partir de agora, através de cada um desses dispositivos, você vai ter à tua disposição inteligência artificial, né? Você fala, uau, peraí, né? Onde é que está o limite disso? Pois bem, o limite não existe. A vida, da maneira como a gente percebe, cada vez mais as pessoas estão desafiando esses limites. As tendências que a gente observa são tendências, Celso, que são disruptivas. Deixa eu pegar um dado que eu acho que seria interessante para conversar contigo. Por favor. Vamos imaginar um pouquinho da onde é que vem essa tecnologia, de que maneira ela é formada e o que propicia para que a gente possa pensar em tantas outras alternativas, né, com o passar do tempo. Se você pega a indústria de semicondutores, né, e avalia essa indústria de semicondutores, a gente percebe que esses chips que efetivamente são carregados aos milhões, né, dentro de cada dispositivo que a gente tem hoje, eles estão sendo produzidos com um nível de eficiência e um nível de evolução impressionantes. Só para você ter uma ideia, não sei se todos sabem, mas hoje se produz um circuito, um chip, que é do tamanho da metade do coronavírus. A metade do coronavírus, Celso. Né? Eu não sabia disso. Exatamente. Esse chip tem a capacidade de armazenar memória, ele tem a capacidade de fazer transações, né, e acelerar ou melhorar a vida de diversos processos daquilo que a gente no nosso dia a dia faz para permitir que uma operação seja completada. E à medida que essa evolução, né, vai acontecendo, que os chips vão diminuindo de tamanho, que as possibilidades, os potenciais, as capacidades desses produtos aumentam de maneira exponencial, produtos novos podem ser pensados. Produtos que já existem podem ser reformulados, adquirindo maior capacidade, adquirindo maior potencial de responder às necessidades do usuário, que até então não existiam. Que loucura, Hércules. Então o chip, ele é menor, ele é metade do tamanho de um vírus. Eu estou um pouco aqui chocado com esse tamanho. Eu achei que você falava... A gente falava um tempo atrás de um grão de arroz, né? De um grão de arroz, metade de um grão de arroz. Agora, metade de um vírus...
Ele não é visível ao olho nu, não né? é visível ao olho nu. E você pode imaginar a tecnologia para produzir isso, né? Quando todos pensamos num chão de fábrica, num processo produtivo, você vê máquinas produzindo um carro, uma cerveja, um copo, o que quer que seja, né? Qualquer produto, e aquilo é visível, né? Você pode imaginar numa planta, né, que esteja hoje a serviço de produção de produtos que tem a metade do tamanho de um coronavírus. Como é que você embala isso? Como é que você produz isso? Como é que você cuida desse processo? Então, veja quanta tecnologia há embarcada desde o processo de desenho, de imaginação disso tudo, até a produção em si. As empresas conseguem já adotar essas tecnologias com facilidade ou ainda tem um desafio muito grande para isso chegar nas empresas, no mercado? Não, elas conseguem. Elas estão se desafiando para produzir produtos que venham com mais tecnologia embarcados, né, exponenciados ou impulsionados por esses chips. Então, quando você pensa... É bom dizer, um parênteses aqui, que nem todos os chips têm esse tamanho, né? Há alguns que já chegam a esse tamanho. Tem outros que são maiores, mas ainda assim, vários deles, a grande maioria, que são invisíveis a olho nu. Só chips ainda muito antigos vão para aquele tamanho que você dizia do grão de arroz, né? Muito antigos. Então, a capacidade também já se tornou obsoleta e é importante substituí-lo. Falando de obsolescência... se você tem um determinado produto, imagine aí qualquer produto, né? E que você não acompanha a evolução tecnológica que esses processadores, esses circuitos permitem ao seu produto, e um concorrente seu faz, ele certamente vai obter muito mais resultado, muito mais eficiência, com features, com características no seu produto que são mais evoluídas que as suas. Por isso você precisa estar constantemente se desafiando e pensando num produto que incorpore aquilo que essa tecnologia evoluída que você vai embarcar no seu produto te permite. A gente vive uma revolução tecnológica, né? Inacreditável, Hércules. Se pegar o que vivíamos há 50 anos atrás para hoje, é impensável. Você falou dos benefícios impensáveis, intangíveis quando se fez o avião, alguma coisa. Os benefícios que a gente não consegue enxergar agora com essa história de semicondutores, de tecnologia embarcada, inteligência artificial, né? Inteligência artificial, a gente está no princípio dessa grande onda que vai acontecer, não? Eu acho. Eu queria começar aí meus comentários sobre inteligência artificial dizendo o seguinte: nada substitui o ser humano. O ser humano tem sentimentos, né? A gente não observa isso. Porque eu posso emular um sentimento, eu posso dar características para a inteligência artificial e ela vai entender o que é um ou outro sentimento. Verdade, né? Você pode efetivamente criar esse processo de simulação. Mas o sentimento em si é algo que o ser humano tem e que a máquina ainda não captura isso, né? O que a gente quer com a inteligência artificial é a máquina a serviço do ser humano, né? Cada vez mais potente, cada vez mais qualificada para nos atender. E aí tem alguns aspectos, tem alguns pilares na inteligência artificial que são muito interessantes. Vamos lá. Vamos começar fazendo uma leitura aqui com o cérebro humano, né? A capacidade que o cérebro humano tem de armazenagem de informações é infinita. A gente observa o quanto a gente consegue guardar de informações. Mas se eu te perguntar algumas passagens aí da sua vida, né, em que você se lembra de um amigo nosso, você se lembra de um amigo seu lá da infância, você vai falar, poxa, como era o nome dele? E vai demorar aí talvez alguns segundos ou minutos, você vai pedir ajuda para as pessoas próximas, e me lembra do nome dele, tá? A velocidade e a capacidade de armazenamento de dados, né, que a gente observa hoje na tecnologia, fazem com que esse acesso aos dados seja talvez mais veloz do que aquele que a sua mente consegue produzir. Sim. Essa capacidade, tem coisas que são muito rápidas, latentes de você, com o seu cérebro se lembrar. Mas tem outras que você vai precisar de algum tempo. Justamente essa capacidade da máquina, ela é equivalente a qualquer dado que ela tenha armazenado, né? Então ela não vai pensar com a velocidade que você tem para aquele dado mais rápido, mais presente na sua mente. Mas ela também vai ser muito mais rápida do que você parar para tentar recobrar suas lembranças. E essa capacidade é o que faz uma diferença brutal quando você usa a inteligência artificial.
essa velocidade. Então, velocidade é o primeiro item relacionado a isso. O segundo é uma capacidade imensa de guardar essas informações que não sejam somente as suas, que sejam um conjunto de informações plural que a gente observa de diversas pessoas contribuindo, de diversas fontes contribuindo com isso. Então, o arsenal de informações a serem buscados é naturalmente um arsenal maior do que aquele que você leva dentro do seu cérebro. E essa combinação de velocidade com esse arsenal é muito potente. Né? E é isso que se coloca à disposição para que rapidamente a informação seja acessada, buscada e colocada à disposição de quem precisa. Né? Você está falando de dados, né? Então, talvez o primeiro, não só os dados, as informações conectadas, mas tem toda uma revolução, na verdade, como armazenar, de ter esses dados disponíveis, né? E eu diria que é mais do que dados. Dados é um elemento importantíssimo, mas não basta você ter dados, você precisa ter acessibilidade aos dados. Então, a gente também está falando da inteligência artificial de acessibilidade. Você consegue chegar a esse dado, né? Com o acesso pelas ferramentas que você tem hoje, você rapidamente chega a esse dado e vai e puxa, né? E usa da maneira como você quiser. A outra coisa que é importante o dado está lá, mas existe, quando a gente observa na inteligência artificial, já uma característica que a gente chama de generativa. Sim. Que aí é o aprendizado que a inteligência artificial faz. Então, se desenvolveu uma tecnologia em que, a partir do momento que eu recebo um dado com alguma informação, né, que é valiosa, eu não só armazeno esse dado, mas eu, inteligência artificial, eu aprendo com ele. E coloco isso à disposição de quem precisar novamente daquele dado, de quem precisar daquela informação outra vez. Né? Então, isso é diferencial, né? Porque o volume ele vai criando escala e vai criando um valor para as pessoas muito grande.